Gente, estamos ao vivo, então. Olá. Boa noite, amigos do Facebook. Boa noite, família Dá um Chute no Preconceito. Boa noite aos visitantes da página. Já peço que curtam, nossas notícias, o nosso movimento, para levar a correta informação da T21, a Síndrome de Down, à sociedade. Hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a fonoterapia, e vamos discutir a fonoterapia em tempos de distanciamento social. Eu quero já deixar um aviso a gente está falando em tempos de distanciamento social e estamos fazendo as lives. Eu quero já deixar um aviso de utilidade pública. Quem puder, fique em casa. Se não puder, cuidem-se, saiam com máscaras, se protejam, porque fazendo isso nós vamos sair dessa mais rápido, de forma mais ligeira, e vamos também voltar à normalidade de uma forma mais rápida. E vamos voltar a fazer palestras presenciais, vamos voltar a ter atendimento no consultório, vamos voltar a tudo como era antes. Então, fica aqui o recado. E para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma roda, assim, com uma conversa com um profissional e uma pessoa da família, para justamente ter o foco nas atividades e como ela está sendo realizada, se está dando certo ou não. Então, o movimento Dá um Chute no Preconceito bolou esse tipo de live de conversa, esse bate-papo bem informal, para vocês também participarem com seus comentários e vocês olharem e poderem aproveitar da melhor maneira possível. Bora lá para a live, então. Temos hoje aqui a Andréa Ortiz e a Juliana Queiroz, para falarmos sobre os desafios da fonoterapia diante da necessidade de afastamento social. Eu vou deixar a palavra agora para a Juliana se apresentar para vocês. Contigo, Juliana. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar participando aqui com vocês de mais uma conversa aí do nosso grupo, né? Eu sou a Juliana, eu sou mãe da Isadora, com T21, tem 3 anos e 4 meses, e da Aurora, de 11 meses. A fala na T21, né, desde quando a gente recebe o diagnóstico, assim, eu falo por mim e pelas experiências que eu compartilho aí com as minhas colegas e com as mães que também têm crianças com T21, né. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre a questão dos atrasos que podem acontecer, a questão da fala, ela vem muito presente, né, na literatura. Então, quando a gente recebe esse diagnóstico, tem uma questão de angústia em relação à fala muito grande. Eu falo que eu senti isso em relação à Isadora, e também de ouvir as minhas amigas e mães também, né? Então, essa questão da fala sempre é uma coisa que nos angustia bastante. Então, esse assunto ele é bem pertinente neste momento, no momento em que a gente não tem segurança para sair de casa, para levar as crianças nas terapias, né? E então a gente achou importante trazer também esse olhar de como que a gente está lidando com isso diante de uma situação que traz essa angústia, e como que a gente pode passar por esse período de uma forma que a gente contribua também para a evolução dos nossos filhos, né? Interagindo com um profissional, e essa é a experiência que a gente quer trazer aqui hoje, né? A Andréia, que é a fono da Isa, então a gente vai dividir um pouquinho com vocês aqui da nossa experiência. Isso. Certo, Ju. Agora eu vou passar a palavra para a Andréa se apresentar. Boa noite, pessoal. Quero dizer do meu prazer de estar aqui, de fazer parte dessa família, porque eu me sinto já parte dessa família. Dar um chute no preconceito não é só um parceiro,
mas é um espaço de muita aprendizagem para mim, inclusive, e, aliás, se eu não tive oportunidade de dizer, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que eu adoro esse nome, acho o nome extremamente original, e é como essa família tem agido em todos os momentos que tem essa oportunidade. Então, eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar com vocês. Meu nome é Andréa, como já foi dito, eu sou fonoaudióloga da Clínica Integrare, do Espaço Compartilhar, e o que eu vim fazer aqui hoje foi isso, foi compartilhar um pouco da minha experiência, e este tema, quando eu recebi o convite, a minha resposta foi, por favor, me digam se alguém já descobriu como fazer, porque eu quero aprender. Porque está sendo uma experiência única. Eu já quero emendar a pergunta, então, Andréa. A primeira pergunta que eu vou fazer para ti é justamente isso. Como é que tem sido esses dias de atendimento à distância? Eu quero deixar essa pergunta para ti. Bom, então, afastamento social e fonoterapia são duas palavras, são dois termos antagônicos, né? Não existe. A fonoterapia atua com a interação social. Então, no momento que nós percebemos que seria necessário esse afastamento, eu trabalho com a Fabiola, que veio na live da semana passada, e foi com quem eu mais discuti esse assunto. O que nós vamos fazer? Como nós vamos atender as nossas crianças? Nós não conseguimos nos ver afastadas, né? Então, a primeira coisa que nós discutimos foram os cuidados, as precauções. Então, em relação à fonoterapia, uso de máscara. Opa! Como? Fonoterapia e uso de máscara tapando metade da face, né? Vou ter que aprender a falar mais ainda com os olhos. E o que eu faço com quem tem perda auditiva? E o que eu faço com quem precisa do meu ponto articulatório enquanto modelo? Então, essa foi a primeira angústia. Discutindo muito com outras colegas fonoaudiólogas aqui no município e, enfim, algumas fonoaudiólogas do Brasil também, a ideia da máscara com plástico, deixando que a boca aparecesse, o sorriso aparecesse, enfim, né, a fala mais marcada aparecesse, foi uma ideia que se discutiu muito. E eu confesso a vocês, assim, que eu tenho 15 máscaras, né? Não só pela necessidade de troca, mas pela necessidade também de experimentar uma máscara que fosse possível. Então, assim, durante esses últimos meses, a discussão entre as fonoaudiólogas tu conseguiu atender um paciente sem te sentir sufocada? Tu conseguiu atender um paciente sem que a máscara ficasse embaçada? Como é que tu está fazendo isso? Então, assim, aquele primeiro momento do que fazer. A outra dúvida, em relação às crianças, como as crianças iriam me ver nesse momento, né? E eu confesso a vocês que foi a maior surpresa, o grande impacto é nosso. As crianças não se importaram. Para elas é do tipo, bom, tu quis usar esse acessório, o que eu vou fazer, né? Cada um escolhe o que quer usar. Tudo bem. Não teve problema, eu não tive nenhum paciente que teve qualquer restrição de chegar perto por causa da máscara. Atenção, chega perto. Eles precisam chegar perto. Não existe essa possibilidade de ficarmos distanciados, usando máscara com 1 metro de distância, não tocar, não... Quase que impossível. Bom, enfim, mas tentamos da melhor forma possível. Muitas das famílias optaram por não comparecer aos atendimentos, né, diante de riscos, diante de mais cuidados, mas chegou um momento que foi realmente necessário parar o atendimento presencial. Mesmo que tomássemos todos os cuidados, mesmo que buscássemos a melhor forma, assim, reduzindo brinquedos, higienizando o tempo todo, higienizando brinquedos, usando máscara, foi necessário nós suspendermos o atendimento presencial. E aí, então, iniciamos o atendimento online. Uau! Descoberta, né? Primeiro que eu tenho dificuldade de falar para a câmera, né? Nesta live ainda está sendo mais confortável porque eu tenho 2 pessoas para quem eu posso olhar.
Mas falar para a câmera não é o meu perfil. Eu preciso ter alguém que troque o olho comigo, né? Eu preciso ter alguém que realmente eu sinta pela expressão, né, a minha mensagem. Então já foi mais uma dificuldade. Fonoterapia, a gente trabalha com a interação. E aí, como é que eu ia fazer essa interação? E mais, eu trabalho com intervenção precoce. E como a gente vai trabalhar a intervenção precoce online? Foi um período de bastante aprendizado, e, além de outras fonoaudiólogas que, né, começaram a desenvolver experiências nesse sentido. Eu tive apoio também de colegas professoras que estão dando um show, professores em geral que estão dando um show, né, em relação a essas descobertas, mas mais ainda o apoio das famílias. E eu pedi, antes de vir conversar com vocês, um feedback de algumas famílias com as quais eu estava trabalhando, e foram muito interessantes as colocações deles, porque o que acontece? Nós paramos, sim, nós nos afastamos, sim, mas foi necessário mexer naquilo que estava faltando. E o que estava faltando? Tempo para refletirmos. Então, a fonoterapia online, ela tem como premissa a orientação para a família, principalmente dos pequenos, né? Porque mesmo os maiorzinhos, eles não conseguem sentar frente à fono e atuar da forma como atuavam no consultório sozinhos. A família tem que estar ali do lado. Os pequenos, mais ainda, né? Então, foi o momento de rever objetivos, de fazermos combinações, de sugerir o que era possível fazer em casa para estimular a comunicação, porque não dá para parar. Né? A intervenção precoce vai deixar de ser precoce daqui a um tempo. Né? O ganho que tivemos com as crianças maiores não se perde, mas também não pode estacionar. Né? As crianças que pararam com 2 anos terão 2 anos e meio. Certo? E isso é muito tempo. Então, essa estimulação, ela não depende só do atendimento fonoaudiológico. Ela depende do dia a dia. A gente sempre fala, André, que a família é essencial, porque o atendimento tradicional, no consultório, é apenas 1 hora. Depois você tem tantos dias para continuar em casa, né? E hoje se reflete isso, a importância de ter a família do lado, junto com o atendimento, né? Sim. Com certeza absoluta. E mais ainda, Jonas, a forma como nós construímos essa parceria, porque diante deste atendimento nós temos conexão que falha, áudio que falta, né? Imagem que congela, criança que dorme, né, Juliana? Na hora do atendimento a criança está dormindo, né? Eu não sou o Bita, eu não sou a galinha pintadinha, eu não sou, enfim, todos os desenhos, eles sentam na frente do vídeo para ver o desenho, e quem vem lá? A fono, né? Que também tem tanta ordem para me dar às vezes. E mais ainda, uma coisa muito interessante com os pequenos, eu atuo com a liderança da criança. É a criança quem escolhe o que vai fazer dentro da sala, muitas vezes, para a gente iniciar a terapia, né? E aí, como é que eu vou fazer isso na frente do computador ou mesmo com o celular? Então, já aconteceu de eu fazer a fonoterapia com a mãe transitando com o celular pela casa, né? De uma menina ir até o quarto me mostrar o creme que ela passava na boneca, e lá foi o celular atrás. Mas a gente está se reinventando. Com certeza a gente está se reinventando, e nós vamos sair muito mais fortes disso tudo, porque nós estamos renovando a confiança que temos entre terapeuta e família. Perfeito. Ju, Diga. Agora me conta como tem sido com a Isa em casa e com a Aurora, com esses atendimentos online. Então, temos 2 pequenas, né? Eu queria só destacar uma coisa que a Andréia colocou sobre o tempo precioso da intervenção precoce, né? Então, no momento que a gente né, se viu nessa situação
de ter que se afastar mesmo, para a gente que está com criança neste período de intervenção precoce, veio meio que um pavor, assim, né? Porque realmente é um tempo muito precioso. E é um tempo que a gente, se a gente perder, a gente não recupera mais, né? Então, quando a gente optou em parar, né? A gente, não só eu, digo, não só eu não levar nas terapias, né? E junto com a Andrea também, que achou melhor assim. Então, na verdade, a gente estabeleceu como que seria esse primeiro momento, esse primeiro encontro, né, Andréia? A gente fez um primeiro encontro lá no início, um primeiro atendimento online, e a gente teve um efeito, uma surpresa, assim, porque ela interagiu, a gente não sabia também como é que isso ia acontecer, mas ela interagiu, a Andréia nos direcionou, né, numa atividade para depois daquele momento ali que a gente fez, e a gente conseguiu dar continuidade naquela atividade. Então, para nós foi assim, foi muito legal, né? E a gente deu seguimento a esse atendimento em casa. Outra coisa, assim, que é fundamental nessa relação que eu tenho com a Andréia, que eu acho que é fundamental que a gente tenha com o terapeuta, né? A gente tem uma conexão, né? Em outros momentos que a gente precisou, que eu viajei, por exemplo, com as meninas, e que eu também tinha essa preocupação de ficar, da Isa não ter a fonoterapia presencial, né? A gente sempre manteve essa ligação, né? Eu sempre dava um jeito, ou eu filmava uma atividade, mandava para ela me dava o retorno, olha, eu acho que dá para fazer assim, eu acho que dá para fazer assado. Então, esse vínculo que a gente sempre teve, desde sempre, também facilitou, né, Andréia, esse período, assim, do direcionamento. E assim, agora, né, depois de um tempo também, a gente sentou, a gente fez uma avaliação que eu achei excelente também, que é verificar em que ponto que a Isadora está de entendimento, de cognitivo, né? Quais são as atividades que ela já compreende. Então, a partir do ponto em que a criança está, a gente traçar o direcionamento do atendimento para ela, né? Para a Isadora. Então, eu acho que isso que é muito, muito interessante nesse atendimento, que quando a gente não para, né? A gente vai dar seguimento dessa maneira, se reinventando e trocando ideias, mas sem parar, porque a gente não pode perder esse tempo precioso, que é o tempo do 0 aos 3 anos e 11 meses, que é esse período da intervenção precoce, né? Com certeza, com certeza. Certo, Ju. Nós estamos falando aqui muito, e necessita muito, da integração, interação entre profissional, paciente e família, né? É uma interação tripla, que eu gostaria de que a Andrea falasse dessa interação e falasse também dos conceitos de falar e comunicar, né? Então, eu queria que a Andrea falasse sobre esse conceito para nós aqui na nossa live. Bom, falando especificamente da fonoaudiologia, né? Porque terapeuta em várias áreas tem essa conexão, né? Com o paciente e com a família. Não tem como tu ter a conexão só com o paciente ou só com a família. Ou não ter essa conexão, não existe isso, né? Tem que ter uma relação de confiança. Então, falando especificamente da fonoaudiologia, quando a família busca o fonoaudiólogo, e falando das crianças pequenas, essa ideia de fala que a Juliana falou lá no início, né, é a que vem mais forte. Meu filho não fala, meu filho tem atraso na fala, meu filho tem dificuldades ou trocas na fala, né? Fala. E é nesse momento que a gente tem por obrigação, né, profissional, de alertar que antes dessa fala, ou até mesmo para fazer com que ela se aperfeiçoe, a gente precisa da comunicação, né?
E essa comunicação, ela acontece desde sempre. Desde sempre. Desde que essa criança foi concebida, já passou a existir um laço, né, de comunicação e de troca de energia, e ao nascimento inicia essa comunicação. Só que, a família de forma instintiva, e porque nós somos seres afetivos e comunicativos, ela vai desenvolvendo essa comunicação até que alguém diga que essa criança tem dificuldades, ou até que a família perceba que essa criança tem dificuldades. E aí começa a se focar na dificuldade, né? E esquece de tudo aquilo que vem construindo até ali, que é a comunicação. Tá? Então, eu acho muito importante vocês trazerem essa diferença entre comunicação e fala. Nesse momento, o que mais nós estamos priorizando é isso, trabalhar a comunicação, não perder a comunicação dessa criança. O que é comunicação? É quando eu consigo transmitir algo para alguém, quando eu busco alguém para se relacionar comigo. E isso usa a fala como instrumento. Não necessariamente acontece pela fala, né? Então, nós comentávamos que as crianças pequenas têm os mais diversos atrativos, né? Formas de motivar. Muitas delas é pela música. Muitas delas, nós iniciamos a fala e elas não se importam com a nossa conversa. É mais uma pessoa que está falando com a minha mãe, como aconteceu com a Isadora, e de repente tu começa a cantar, opa, chamou a atenção. E aí ela vem e quer saber, o que é essa música que tu está cantando? E é através da música que tu vai chamar a atenção dela. E a Isa é uma, que se tu canta, ela presta atenção. E se tu convida ela para cantar, ela quer junto também verbalizar, né? A música, ela marca a modulação da fala. A música é uma forma de comunicação. O carinho, o afeto é outra forma de comunicação. O desenho é uma forma de comunicação, né? Então, assim, comunicar é compartilhar situações. Comunicar é conseguir te pedir algo. E eu não preciso, neste momento, da fala para isso. Ou melhor, eu preciso primeiro conseguir fazer isso, para depois usar a fala, né? Então, no momento que a criança está se comunicando bem com a família e começa a se comunicar bem com o fonoaudiólogo, e o fonoaudiólogo tem uma comunicação também com a família, existe a conexão que o Jonas está comentando. Eu acho que ela é primordial. A fala, eu só para completar... Eu sempre digo, André, que a fala é um dos elementos, né, de comunicação, porque eu digo que é incrível, eu vejo, assim, por exemplo, uma Paralimpíada, como as pessoas que perdem um sentido, elas conseguem jogar futebol, um sentido visual, por exemplo. Como é que elas conseguem jogar futebol? É incrível como a gente aperfeiçoa um sentido quando perde outro, né? Então nós, como conseguimos falar, né, nós precisamos aperfeiçoar a nossa fala. Como podemos ter comunicação por libras, a tecnologia é uma grande ajuda, né, para a pessoa usar um celular, e o celular acaba lendo a mensagem que a pessoa está escrevendo, né? Então a gente tem N formas de comunicar, possibilidades, né? Isso mesmo. E o olhar, ele é muito importante. O olhar é muito importante. Que bom que nesse momento nós temos o nosso olhar preservado, né? Mesmo diante desse afastamento e necessidade de nos protegermos e proteger o outro. No uso da máscara, nós temos o nosso olhar preservado. E é muito interessante, assim, que as crianças conseguem buscar este olhar quando tem comunicação. Quando a dificuldade está justamente na interação comunicativa, este olhar, ele é ignorado. Então, o que eu estou querendo trazer, assim, é a necessidade de a gente perceber quanta situação
fonoaudiológica está acontecendo neste momento dentro da minha casa e que, por vezes, eu não valorizo e espero pelo dia do atendimento fonoaudiológico, né? Então, eu confesso a vocês assim que é uma conquista essa questão da fonoterapia online, com certeza, e nós vamos ter que nos reinventarmos, né? Mas o que está sendo mais produtivo, na minha opinião, é o quanto eu estou conseguindo manter contato com a família, orientar a família para que ela dê continuidade. Não é dê continuidade, eu acho que não é nem isso. Sou eu que dou continuidade ao trabalho que a família faz. Porque quem faz o trabalho de comunicação é a família. É a família. Eu, na verdade, só acabo colocando as técnicas necessárias para aperfeiçoar isso. Mas se não tiver esse trabalho acontecendo, não tem sucesso. Diga, Ju. Não, eu estou te escutando aqui, estou maravilhada, né? Na verdade, eu sou muito fã da Andréia, né? Assim, a gente tem uma relação muito, muito legal, assim. E, na verdade, isso que você está dizendo é tudo, né? E a gente precisa saber isso. A gente precisa saber que no nosso dia a dia, a gente faz muitas terapias, a gente faz muita fonoterapia, como você diz, né? E aqui, especialmente, né? Já estou entrando aí, já estou dando a minha experiência, a minha vivência aqui, né? Mas, assim, a questão da música, né? É uma coisa muito presente aqui. Muito presente aqui em casa, né? Por eu amar, né? Minha origem de música, tudo, minha família de musical. Então, assim, não tinha como a Isadora não, né? Ir para esse lado de gostar, de amar a música. Ela ama música, né? É uma coisa, assim, impressionante. E aquilo que a Andréa comentou, se a gente quer sequestrar a atenção dela, começa a cantar uma música. Ela larga tudo que ela está fazendo e ela vem para o nosso lado. Então, a gente usa isso a nosso favor, né, Andréia? Quando a gente precisa buscar a atenção dela e a gente quer um objetivo ali naquele momento, a gente usa a música e aqui em casa tem dado muito, muito certo, né? Incrível, assim, nesses quase 4 meses que a gente está, né, sem o atendimento presencial, Isadora teve muitos ganhos, assim, muitos fonemas que ela começou a dizer, e isso, assim, trabalhando com música, né, trabalhando junto em parceria com a Andréia, com as orientações, trocando informações, né, e, assim, a dificuldade da Isadora, ela é uma criança de 3 anos, né, e pouco, e eu imagino que essa minha dificuldade deve ser de muitas mães que têm filhos nessa idade também, que é o sentar com a criança e fazer com que ela faça aquela atividade que você quer que ela faça, né? Você, mãe, tá ali dizendo, faça desta forma, meu filho. E, às vezes, a criança não tá afim, ela não quer fazer aquela atividade, ela não quer ficar sentada num local, né, grudando coisinha no velcro, tirando do velcro. E a minha filha é uma criança assim, ela gosta de movimento, ela gosta de dançar, ela gosta de cantar. Então, o máximo que eu consigo prender a atenção dela numa atividade assim, né, como exemplo do que a gente fez essa semana, até o atendimento com a Andréia, sei lá, se eu conseguir 5 minutos opa, que maravilha. Depois já tem que ir para música, porque não tem como. E tá tudo bem, né? A gente tem que descobrir mesmo, eu acho, né? Uma opinião minha, assim. A gente tem que descobrir aquilo que dá certo para o nosso filho. E isso é muito individual, né, Andréia? Então, assim, se dá certo dessa forma, se dá certo com música, vamos pra música. Se dá certo rolando no chão, vamos rolar no chão. Se dá certo pendurando, sei lá, né? Vamos fazer aquilo que dá certo, né? E não se frustrar. Frustrar a gente, né? Frustrar a gente quanto pais e frustrar também a criança, né?
E uma coisa interessante que a gente conversou ontem, André, que eu acho muito, muito importante colocar, que é a questão da finalização da atividade, né? Que você me trouxe ontem conversando, que é finalizar, iniciar e finalizar. Mesmo que a criança não queira, mas ela tem que entender que a gente terminou e que ela, mesmo que ela não conseguiu da forma dela, com a ajuda da mãe, mas a atividade ela foi finalizada com sucesso. Exatamente. E que essa ideia de sucesso não é perfeito. Não é perfeito, né? O sucesso é iniciou e terminou. Ótimo, parabéns. Isso aí. E aí na próxima a gente vai e assim, eu acho que é isso. Isso é isso que a gente tem feito aqui em casa. Exatamente, isso é comunicação. Tu sabe, Ju, que quando a Luísa tinha meses, assim, ela era pequena. Eu gosto muito das músicas do Humberto Gessinger, e na época que ela nasceu, o Humberto lançou um projeto pessoal chamado Insular. E aí ele tinha um show, lançou um DVD, um show, e aí eu chegava em casa do trabalho à noite, cansado, e queria ver o DVD, ver a música, enfim. E eu fazia ela dormir no meu colo, e na terceira música ela já estava dormindo. Mas a primeira música, ela gosta tanto hoje, que se eu pego, eu gosto de tocar piano, eu vou ali, eu quero tocar o piano, ela vem arrastando com o violão para eu tocar a música até o fim do Engenheiros do Havaí. E ela ama essa música. Então agora a gente está trabalhando ela cantando. Então ela está conseguindo aos poucos cantar uma frase, uma estrofe, e aí vai indo, é um trabalho muito legal, porque eu vejo que ela gosta disso, porque eu fazia ela dormir com essa música, com meses, assim, no meu colo. Então, isso é uma coisa tão importante para a criança, né, que nem a gente falou na primeira live, da criança querer, o estimular para a criança querer, né, não impor para a criança. Isso para mim, eu vou levar para o resto da vida, essa música. Tu associou essa música e a aprendizagem dela, da letra, enfim, a um prazer, né? Que é o estar no teu colo, né? De ficar aconchegada no teu colo. Então, assim, na realidade, toda vez que ela ouve essa música, ela se reporta a um prazer. Então, retomando isso que a Ju estava colocando, por exemplo, um dos objetivos que a gente está trabalhando, né? É colocar embaixo de, em cima de, né? Longe, perto. E aí mas precisamos de uma atividade para fazer isso. E aí tu pega ali uma atividade, seja com joguinho, seja com uma atividade gráfica, agora coloca embaixo de. A gente pode fazer isso na cozinha, né? Colocando o copo embaixo de outra coisa, colocando o prato em cima da mesa. Tu não precisa necessariamente formalizar uma atividade para trabalhar a linguagem. A linguagem tu trabalha o tempo todo. Perfeito. O que não dá para a gente fazer é trabalhar com algo que não seja prazeroso, né? Então, se para aprendizagem formal a gente precisa de todas as formas possíveis buscar algo que seja motivador, imagina para trabalhar a linguagem, né? Se não for prazeroso me comunicar, se não for prazeroso aprender linguagem, então eu não quero. Então eu vou evitar, eu vou fugir. Né? E aí veio uma grande dificuldade, voltando à pergunta inicial, um grande desafio da fonoterapia online, porque eu tenho meu material em sala, eu tenho uma programação com aquela criança voltada para o objetivo dela. Mas chego lá, eu vou lançar a mão de acordo com a disponibilidade da criança. E como é que eu vou fazer isso previamente? Né, para fazer contato com a família. Então, eu envio uma porção de atividades onde a família vai lá disponibilizar, vamos tentar trabalhar isso. Não deu? Ok. Finaliza, reforçando o que a Juliana colocou agora. Finaliza de forma que ela tenha sucesso, porque se a criança não tiver sucesso, isso é demanda desnecessária.
né? Então, a gente tem que alcançar o sucesso, porque, na verdade, não podemos esquecer do objetivo. Qual era mesmo? Comunicação e linguagem. Se não alcançar sucesso em comunicação e linguagem, o resto todo eu não tenho como buscar. Certo? Tá muito bom esse papo aqui com vocês, Andréa e Juliana. E eu gostaria também de falar uma coisa que é importante, que a sociedade cobra muito também, né? A sociedade cobra de nós, pais, assim, eu tô falando uma experiência pessoal aqui, de dizer assim, quando que ele vai falar? O Enzo, ele teve um atraso na fala, né? Então, a sociedade, as pessoas chegam e dizem, mas ele não vai falar, ele não está falando, né? Como se tivesse uma regra de falar com quase com 1 ano e 2 meses ele já tem que estar falando certas coisas. 1 ano e 5 meses já tem que estar falando algumas coisas. E aí a criança não fala, né? E essa pressão com as crianças com síndrome de Down aumenta ainda mais, né? E a gente tem que aprender que cada criança tem seu tempo, né? Nós temos que estimular, nós somos seres estimuladores profissionais, nos dando as diretrizes, né? Os profissionais são aqueles que ditam como nós devemos fazer. Por isso é importante continuar em casa. E para que aconteça naturalmente, que seja um prazer para a criança estar comunicando e estar falando, estar demonstrando aquilo que ela sente, né, de forma prazerosa e não com uma forma de pressão, né? Queria relatar isso com vocês aqui hoje. E reforçando isso também, eu lembrei que eu comentei hoje com uma família, né? Nós temos várias áreas que a gente precisa, e nós estamos falando basicamente da intervenção precoce, até porque a Juliana trouxe a realidade dela, né? Nós temos várias áreas que a fonoaudiologia trabalha com essa criança na intervenção precoce. Então, tem a fala, tem a fala sim, nós não vamos menosprezar essa necessidade, né? Mas tem a compreensão também. E o que acontece com respeito à comunicação e à compreensão? Hoje mesmo eu comentava com uma família sobre isso. Se a criança veio te dizer algo, né, e tu entendeu, não tranca o discurso dela, não prejudica o discurso dela porque tu quer que ela fale corretamente aquela palavra, né? Ela te comunicou, ela fez a mensagem, né? Ela foi o emissor da mensagem. Tu compreendeu? Executa. Mostra que tu compreendeu. Que valeu a pena vir conversar contigo. Que valeu a pena dizer todo o discurso, né? Então, eu tenho um pequenininho, por exemplo, que não tem uma fala clara, e eu estou tentando lembrar... submarino. Ele foi falar para a mãe que o submarino tinha caído não sei aonde. Quer dizer, tu te preocupa em ensinar barco, navio, mas submarino? Ainda mais para uma criança que não tem a fala clara, né? Mas a mãe entendeu que era isso que ele estava dizendo. Gente, tu olha que fantástico tu poder dar continuidade àquela ideia que ele trouxe a respeito do submarino. E aí tu vai parar todo o discurso dele e dizer, não, olha só, a gente fala Gente, que isso? Nós estamos falando de crianças pequenas que estão descobrindo a fala, que estão querendo comunicar. Então, o que a gente precisa reforçar é que essa comunicação ela precisa ser estimulada. Agora, tem um momento que a gente pode brincar com a fala, né, Juliana? Que a gente faz que a gente faz vá. Tem um momento que a gente trabalha o fonema, mas aí é um momento em separado. Então, a gente tem que saber o que priorizar naquele momento. Qual é a prioridade? A prioridade é que se estabeleça uma comunicação, uma troca de mensagem com essa criança, que essa criança possa participar. Outra coisa importante, que tu possa dar ordens simples, que tu possa dizer, pega o chinelo no quarto, traz lá o chinelo. A criança não entendeu. O chinelo, pega lá o chinelo, traz aqui para o pai.
Traz aqui para a mãe. Não, não é esse chinelo, é o outro. Então, assim, tu vai dando uma frase de cada vez. Tu vai modulando a frase dessa criança. E tu tá te comunicando com ela. E não é aquilo assim, pega lá o chinelo. Aí a criança não entendeu, tu vai lá e pega por ela. Porque é mais rápido. Né? Então, precisa valorizar o discurso. Fala, João. Quando eu era pequeno, pega lá o chinelo e tinha um outro sentido. Então, pega o chinelo e ia sair correndo. Era disso que tu estava te lembrando, Tá certo. Não, é que o Mas, que eu tava... Ju... Eu quero... Não, pode continuar, André. Nós vamos ficar aqui ligando. Não, eu estava pensando já agora em algumas estratégias, mas eu acho que a gente deixa isso para mais tarde, deixa a Juliana poder comunicar agora. Ju, eu queria que tu falasse um pouco da importância de ter um profissional online na casa para dar essas diretrizes, né, para nós. Né? Claro que a gente já falou aqui um pouco, né, mas eu quero te deixar essa pergunta para tu esclarecer para as pessoas, assim, né, falar do teu sentimento, como é que tem sido isso com a Isa, contigo. Eu acho que o olhar, nada substitui o olhar treinado do profissional, né? Eu sou uma mãe, né, ansiosa, eu sou uma mãe que quer fazer tudo, sou uma mãe que estuda, que lê, que quer saber como é que funciona, como é que não funciona, como é que o neurônio tá ligado ali, tá assado, como é que o terceiro cromossomo vai... Eu sou essa mãe, mas eu não sou fonoaudióloga, né? Então, assim, o diferencial é esse, é o olhar do profissional, que faz toda a diferença, né? Então, assim, eu posso estar plantando bananeira aqui em casa, posso estar cantando o dia inteiro, como eu fico, eu danço, eu brinco, eu canto, mas, assim, o olhar do profissional é o olhar do profissional e ele faz toda a diferença, né? Em direcionar a atividade, em te falar se... daqui a pouco você tá perdendo tempo, sabe? Que nem eu sento lá, boto as coisinhas de velcro lá, a criança não quer, não gosta daquilo, não adianta. Ela ganhou um livrinho de atividades de velcro que só serve para ela tirar. Então, assim, deixa para um outro momento, né? Vamos fazer outra coisa, vamos fazer assim, né? Então eu acho que esse é o diferencial do atendimento, mesmo o atendimento online, né? Porque é possível fazer intervenção, né, te orientar, te dizer, olha, acho que esse daqui você deve insistir um pouco mais nessa atividade, né? Talvez você desistiu porque, né? Enfim, você achou que aquilo não era... E às vezes você tem que insistir um pouco mais. Então, acho que esse olhar do profissional nesse formato, ele é fundamental. Ele faz toda a diferença, com certeza. Eu aqui achando que eu tô treinando a Isadora, treinando comunicação, enfim, por mais que eu ache que ela me responde algumas coisas, mas quem é a pessoa que vai me dizer se realmente isso que ela está respondendo é uma evolução ou não, né? É o profissional. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, assim. Eu também vou dizer aqui tem algo a acrescentar? O profissional é aquele ser que estudou para nos orientar, porque a gente, dentro, não consegue olhar de fora muitos erros que nós cometemos. Nós não conseguimos, nós estamos inseridos dentro dessa bolha quase 24 horas por dia e não temos nem estudo, nem capacidade de dizermos o que a gente está fazendo de errado, porque a gente não consegue olhar, a gente não consegue perceber, né? Tanto por não ter estudado esse tema e por de fora, né? Isso o profissional faz. Então, eu também recomendo e digo que quem está em casa hoje, esperando isso passar para voltar a atendimento
presencial, em consultório, não perca tempo, né? Não perca esse tempo, porque, primeiramente, nós não sabemos até onde isso por quanto tempo isso vai, né? E nos primeiros anos de vida da criança, a estimulação é fundamental. Então, queria deixar esse recado aqui para o pessoal, né? E eu quero reforçar com vocês, assim, que vocês falando só aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas que sou mãe também, e quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai e nasce uma culpa, né? A gente sempre acha que tem alguma coisa que podia estar fazendo mais, né? E o que acaba acontecendo, assim, a nossa responsabilidade nessa posição, diante da confiança que a família troca conosco, ela é muito importante, e aí voltamos na conexão, porque, como eu disse, eu perguntei para alguns pacientes meus, como é que vocês poderiam contribuir comigo com essa fala que eu vou fazer hoje, né? O que está sendo bom e o que não está sendo tão bom para vocês? E foi muito interessante eles poderem trocar isso, quer dizer, muito bom o fato de eu poder te dizer como eu estou me sentindo neste momento, né? Não tão bom o fato de eu saber que o meu filho, que é tão pequeno, não vai conseguir se concentrar na frente do computador, né? E aí, o que eu vou fazer quando isso acontecer? Quando ele não ficar junto com a fonoaudióloga ali na frente do computador, né? Porque, na realidade, as pessoas, elas se sentem em julgamento o tempo todo também, quando o profissional se coloca nessa postura. Eu estou aqui para te dizer se tu está fazendo o certo e o errado. Então, é muito importante que exista essa conexão, porque, às vezes, eu, profissionalmente falando, não estou acertando. Eu não estou conseguindo motivar essa criança. Eu não estou conseguindo encontrar esse ponto de motivação dessa criança. E é importante que a família me diga isso. Só que isso só vai acontecer se existir conexão, se existir troca de confiança, né? Então, para que nenhum dos dois se sinta julgado, nós não estamos num momento de julgamento, precisamos estar unidos para que aquela criança evolua. Eu acho que isso tem que ser muito claro, tem que se deixar muito claro, né? Existem várias coisas que a gente pode fazer em casa para propiciar, para identificar se a criança está apresentando alguma dificuldade para comunicar. André, eu já quero deixar, então, já que tu falaste nesse assunto, eu já quero, então, introduzir um dos temas que é o final da nossa live, que é aquele momento que nós damos dicas, pequenas dicas para as pessoas que estão aqui assistindo com a gente, do que fazer de ouro, né? Num momento como esse. Então, já deixo a palavra contigo, já emenda a pergunta. Bom, então, assim, como sugestão que cabe para qualquer criança, não só na intervenção precoce, né? Em primeiro lugar, eu lembro que há um tempo atrás saiu uma frase que estava nos carros, enfim, que dizia, que me chamou muito a atenção, uma frase simples que me chamou muito a atenção, que dizia assim: você já abraçou seu filho hoje? E aí tu olhava aquela frase e eu lembro que naquele dia, era o final de dia, e eu parei para pensar, eu não tinha abraçado meus filhos naquele dia. E olha que eu tenho 3. Ter 3 filhos significa ter tido 3 oportunidades para dar esse abraço. E eu não tinha abraçado nenhum deles naquele dia. É mais ou menos como, tu já tomou água hoje? Claro que eu já tomei água hoje. E aí tu vai parar para pensar, não tomei nenhum copo de água hoje. E o que isso tem a ver com a tua pergunta, Jonas, né? É o momento da gente parar e pensar, eu já olhei no olho do meu filho hoje? Eu já tentei entender o que ele quis me comunicar, mesmo naquela atitude que foi uma atitude inadequada? Então, assim, começa por aí, por essa comunicação. Pela comunicação do olhar, pela comunicação do afeto.
né? E o afeto comunica dobrado. Depois, a situação do dia a dia, do cotidiano. No banho eu consigo estimular a comunicação, né? E bem naquela situação assim, alcança a toalha para a mãe, né? Dá o pé para o pai lavar, dá a barriga, cadê a barriga? Ó, pega o sabonete, caiu o sabonete, ai, 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 onde ele está? Né? São tantas situações, vamos pegar a roupa para colocar depois, porque vai ficar frio. Vocês já pararam para pensar que isso é básico? A gente diz tudo isso para a criança? Ou a gente banha a criança? Na hora de alimentar, na hora que tu tá dando a comida para a criança, ela sabe o que ela tá comendo? Ela nomeia o que ela tá comendo? Ela escolhe o que ela quer comer? Tu quer batata, filha? Tu quer arroz? O que o pai colocou no prato? O que é isso que é verde? Mas o que é isso que é vermelho? Tudo isso é linguagem, gente. A criança ajudar a colocar a mesa. Perfeito. A criança saber quantas pessoas vão almoçar e, portanto, quantos pratos precisam, quantos talheres. Tudo isso é linguagem. Né? Depois, aí eu estou falando das questões do cotidiano. Todo mundo passa por isso. Hora do banho, hora de almoçar, hora de jantar. E agora, aquele pequeno momento de eu poder sentar no chão e brincar, né? E nessa brincadeira, não só atender a liderança da criança, mas também pontuar algo que eu queira que ela faça. E aí vem ao encontro do que a Juliana estava falando, que é, eu sei que a minha filha não mantém atenção por mais de 3 minutos, ok? Mas e esses 3 minutos? Né? O que eu estou dizendo para ela fazer? E aí eu brinco que tem 3 dicas aí importantes, uma sequência de dicas, na verdade, não são 3, é uma sequência de dicas para a gente ajudar a criança a executar uma ordem, a entender uma ordem, que é, primeiro dá a ordem verbal, depois aponta se ela não entender, e se mesmo assim ela não entender, vai lá e ajuda a executar. E quando ela executou, diz, muito bem, olha como tu conseguiu. Essas são as 3 dicas. E eu costumo dizer muito para as famílias no consultório, eu gostaria de dizer que foi a minha varinha de condão que fez a criança evoluir, mas não foi. Eu ainda não encontrei minha varinha de condão. Eu sou tão desorganizada que eu perdi a varinha de condão. Porque, na verdade, a varinha de condão está dentro da casa da criança. Quando a gente começa a ajudar a família a ter esse olhar, a família instintivamente começa a fazer com que a criança desenvolva. Então, Jonas, assim, respondendo essa pergunta de uma forma mais ampla, que dicas eu posso dar? Aproveitem cada momento que a criança estiver ao lado de vocês. Façam perguntas a ela. Deixem que ela responda da forma que ela conseguir. Respondam aquilo que ela está perguntando. E jamais façam de conta que entendeu. Se não entendeu, pergunta de novo. Pergunta e pede para esclarecer. E esse esclarecimento pode ser apontando, fazendo gesto, assinalando ou tentando com outra palavra, mas me esclarece porque a mãe não entendeu o que tu está querendo me dizer. Me explica. E não deixa que as coisas fiquem no ar. A melhor comunicação é a comunicação completa. A melhor interação social é aquela que começa dentro de casa. E o afastamento social nesse momento é necessário de alguns grupos. Mas para que a gente suporte esse afastamento social, é essencial que a gente se mantenha muito, muito junto de quem está perto da gente.
Eu quero já aproveitar, porque eu não vou conseguir falar depois, dizer para vocês que eu estou com muita saudade dos meus pacientes. Muita saudade. Porque quando o fonoaudiólogo escolhe ser fonoaudiólogo, é porque ele quer fazer troca social. Ele quer fazer troca comunicativa. Ele quer fazer interação. Ele quer fazer aproximação. Nenhum fonoaudiólogo é fonoaudiólogo para fazer afastamento. Então, eu tenho muita saudade dos meus pacientes. Mas eu tenho certeza que esse momento de união dentro do seu pequeno ninho vai fortalecer muito a comunicação dessas crianças. Não consigo mais a dica. São dicas de ouro preciosas nesse momento que nós estamos reforçando o nosso tempo, o nosso laço, né, com a família, estando dentro de casa nesse período de distanciamento social. E a comunicação é importantíssima, né? E porque demonstra o desejo da criança, demonstra o desejo, e é importante, né, que nem tu falaste, né, para não querer corrigir e bloquear, né, eu tô com medo agora de falar, porque o pai vai me corrigir e vai dizer que eu tô falando errado, né? É importante isso, porque falando errado ou não falando, o ato de falar é só um dos meios de comunicação, né, e expressão, né? Desenho, tem fala, tem... Então, o importante é estimular também a comunicação, né, nesse tempo de distanciamento, Sim. né, Ju? Isso mesmo. Eu quero agradecer demais, Andréia, por ter topado de cara, né? Sempre, Andréia, super parceira da gente, né? Participou da nossa semana do ano passado, estava para participar da nossa jornada, e a gente tem muito carinho, né? Muito respeito pelo seu trabalho. E eu quero deixar, assim, um abraço virtual para as mães e pais, para as famílias que estão fazendo, entregando tudo que é possível nesse momento, entregar, né, para os seus filhos, e que a gente siga sendo rede, né, conversando, trocando ideias e construindo essa forma de viver neste momento, né? E a gente sabe que tem dias que não tá fácil para ninguém. Alguns dias a gente está um pouco mais motivada, a gente tem um pouco mais motivação de trabalhar, de incentivar nossos filhos. Tem outros dias que a gente pudesse enfiar dentro de um buraco, a gente enfiava e ficava lá. E tá tudo bem, é isso aí mesmo, né? Ninguém é 100% motivado 24 horas por dia. Tem horas que a gente não vai querer nem saber de terapia. E é isso aí. Na hora que vier essa energia, essa vontade, a gente troca ideias. E assim, dessa forma a gente consegue dar um pouco mais de leveza para esse momento, né? Que eu acho que aí precisa. Porque, como a Andrea falou, né? A culpa é algo que a gente sempre carrega, né? Desde que nasce a mãe, como dizem, né? Mas vamos tentar lembrar de tudo que a gente... da parte que não é da culpa, né? De todas as coisas que a gente consegue fazer e faz com êxito. E a gente vai... Eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar de muitas coisas, que tem uma lista gigante aí. Então, eu deixo meu abraço virtual para todas essas famílias e que podem contar com o nosso grupo também como apoio, né, Jonas? Sim. Quem precisar de dicas, alguma coisa, alguma informação, o que seja, né? Neste momento, a gente está à disposição, sempre. Cada um pode contribuir de alguma forma, nem que seja com uma palavrinha, perguntando, tá tudo bem?
E é isso aí. Gente, então, chegamos ao fim de mais uma live, com grande participação das pessoas aqui. Queria agradecer. Primeiramente, queria abrir espaço para a Andréa, para suas considerações, se ainda quer falar um pouco mais. A gente tem tempo disponível aqui para ficar a noite inteira falando sobre esses temas, Andréa. Não, eu quero, sem dúvida, agradecer não só a família do Downchute no preconceito, mas agradecer a confiança que esse grupo tem no nosso trabalho, agradecer a confiança dos meus pacientes e agradecer a algumas pessoas que contribuíram aí, que eu li rapidamente, assim, que também tem essa interação conosco, porque nós falamos aqui da necessidade que as crianças têm de se comunicar, mas nós também temos, né? Nós também precisamos dessa comunicação. Então, eu quero agradecer muito por vocês me confiarem este papel de lembrar o quanto nós somos seres interativos, né? O quanto nós precisamos dessa interação social e o quanto nós precisamos agora e vamos precisar uns dos outros depois. Então, obrigado por essa oportunidade e, com certeza, contem sempre comigo, porque eu confio nesse trabalho. É isso aí, gente. Eu quero deixar também agradecimento a toda a família. Quero agradecer também a minha esposa, hoje, Ana, que está de aniversário. Quero desejar a ela tudo de bom também, porque a gente junto construiu uma família que eu tenho muito orgulho. Construímos a família Downchute no Preconceito, que eu tenho muito orgulho também. E vamos juntos. Temos a próxima live semana que vem, nesse mesmo horário. Acompanhe as redes sociais, vamos divulgar o tema, os convidados, e continue com a gente. Curtam nossa página, Instagram, Facebook, temos agora um canal no YouTube também para disponibilizar. Oi, Ju, desculpa, eu não estava te ouvindo. Sim. Perguntas? Oi? Desculpa, eu não ouvi vocês. As perguntas, importante. Nós vamos, nos comentários, quem postar alguma pergunta, nós vamos responder ao longo da semana, dos dias, amanhã, hoje, quando possível. Tudo que tiver de pergunta aqui nos comentários, nós vamos responder. A Andréa vai responder a pergunta direcionada à parte de fonoterapia, ou nós do grupo vamos responder perguntas direcionadas ao grupo. Então, pode perguntar e comentar aí, deixar suas perguntas, que talvez até para as outras pessoas possam também acompanhar essas perguntas e ver as respostas. Tá certo, gente? Quero desejar uma boa noite, então. Sucesso. Cumprimos mais uma missão de levar a informação até você. Muito obrigado. Obrigada. Um abração.